né? Porque de repente a gente pode precisar mais lá na frente, né? Não sei se alguém de vocês pode gravar além de mim. Não sei. Então, assim, o que a gente estava fazendo lá, aqui é um pouco, a dinâmica é a mesma, né? Mas, enfim, a grande questão é desviar as câmeras em tudo que é lugar. Aqui eu não consigo desviar as câmeras tão rapidamente, né? Lá eu até tirei a câmera. Mas vamos lá, vamos deixar de explicação técnica, porque não adianta. Essas foram as contas que a gente fez lá, o desvio médio, né? A gente calculou primeiro a média aritmética, depois a mediana, fizemos a conta aqui, achamos um desvio médio e depois achamos um segundo desvio médio, né? De 155. Então, a gente fez a pergunta lá, qual que seria a diferença, né, dos desvios, e a resposta, na verdade, é assim, como a dificuldade, a distribuição, né, a distribuição da curva, ela não é assimétrica, então isso vai acontecer, né? E como é que isso é corrigido, né? Preciso dizer como é que é corrigido. É corrigido quando quanto mais observações a gente fizer, então, quanto mais pessoas a gente perguntar, em tese o desvio vai ser menor, né? Então, a importância da gente, na verdade, encontrar o desvio é que a gente tem que trabalhar no mínimo com os 30% do tamanho da amostra, né? Para ter uma certa certeza do que a gente está querendo. Porque senão vai se gastar... Professor, Oi. Desculpa, Mirelle e Andresa estão tentando entrar também, não estão conseguindo. É isso, na configuração dele, ele é limitado a 100 pessoas, né? Por reunião. E por um tempo de 40 minutos, né? Eu vou tentar encontrar aqui... e já mandei o convite de novo, mas eu não tenho... vou mandar lá de novo, né? O convite, acho que quando eu mandei, mais pessoas entraram no segundo convite. Mais pessoas entraram, né? Vou mandar de novo aí o convite, mas são limitações, na verdade, de um software que está rodando principalmente de forma gratuita, né? Então tem algumas coisas que tem que ser relevado, infelizmente. Mas acho que conseguiu entrar mais gente aí, não sei. Vamos lá, né? O que a gente vai calcular agora? A gente vai calcular agora, a mão bateu aqui, o desvio padrão. E eu acho que eu vou pegar esse mesmo exercício, porque tem gente com o microfone ligado aí. Tomar cuidado. Desliga ele aí, por favor. A gente vai pegar o mesmo exercício para calcular o desvio padrão, tá? Eu só vou mostrar outra fórmula, a fórmula do desvio padrão que a gente vai usar, tá? Depois a gente volta a calcular. Olha, então assim, a gente está calculando as medidas de dispersão. Calculamos o desvio médio e agora vamos calcular o desvio padrão. Existe uma outra medida chamada de variância. A variância ela não é muito usada porque ela não é uma medida de dispersão, tá? O que é medida de dispersão é o desvio padrão. E aí para você entender qual a relação entre um e outro, né? A relação entre um e outro é que o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. É isso mesmo. Mas não é complicado de você entender, não. Então, a variância é S ao quadrado da somatória de xi menos ma ao quadrado vezes fi dividido por n. Essa aqui é a variância, certo? E o que é o desvio padrão? O desvio padrão é a raiz quadrada disso aqui, do que está aqui, ó, somatória de xi menos ma ao quadrado vezes fi. Aí tem gente que me pergunta assim, não era mais fácil mostrar só isso aqui? É mais fácil. Na verdade é a mesma conta, né? Se o S tiver ao quadrado, é chamado de variância.
Se não tiver, ou seja, se alguém tirar a raiz quadrada, é chamada de desvio padrão, né? Então, o desvio padrão é a raiz quadrada da variância, no caso, né? E como é que que conta é que a gente vai fazer aqui? Eu vou pegar aqui a mesma conta que a gente tinha feito, vou abrir de novo a tabela, né? Essa tabela que eu já fiz várias vezes. 350 a 450. Tentar ser um pouco mais rápido, porque aqui tem a limitação do tempo que lá não tem, né? 950. Aqui eu tenho o meu FI. Aqui eu vou precisar do meu XI. 380. ,120, 60. A gente já sabe que um exercício recorrente que aqui dá 1.200. Isso aí, pessoal, é gente mandando mensagem no WhatsApp aí. A gente também já calculou que o XI é 400. E aí, quem que a gente vai precisar calcular agora? A gente vai calcular o desvio padrão, né? Então, a gente precisa criar uma coluna que vai ser XI menos o valor da média aritmética elevado ao quadrado vezes FI. É isso mesmo que você viu, né? É o XI menos MA ao quadrado vezes o FI. Uma pergunta que as pessoas vão fazer aqui, né? Se o número der negativo aqui agora, como está ao quadrado, vai ficar todo mundo positivo. E uma coisa que eu tinha que ter falado aqui, né? Que eu acabei de lembrar. Nessa conta, vocês perceberam que os primeiros números dão negativos. E depois eles ficam positivos. Não sei se quando você fizer a conta, você vai perceber isso. Isso quer dizer que esse módulo aqui, ele só serve para me dar a distância, né? Porque distância não pode ser negativa. Mas o que a gente está calculando é a distância. Então, quando a gente coloca em módulo, a gente está dizendo a ele que o que a gente quer é o valor da distância e não o valor real. A gente só quer o valor absoluto, né? Por isso que aqui, na hora que deu negativo, eu desconsiderei o sinal e fiz como positivo. Nesse outro aqui, se você não fizer, voltando aqui, desculpa, se você não botar em módulo, todos os valores que você somar aqui, quando você somar, vai dar zero aqui. Porque os valores de cima, eles vão ser exatamente o oposto dos valores de baixo. Então depois você pode refazer aí, vendo isso, né? Se você não colocar em módulo aqui, esses valores, alguns vão dar negativo, e quando você somar com os positivos, o resultado vai ser zero. Então, o módulo serve para tirar essa dificuldade aí, ou esse valor negativo. Mas vamos lá, vamos calcular, né? A média aritmética, a gente já calculou, né? Média aritmética foi 565, se eu não me engano. Deixa eu voltar aqui. Foi 565, a gente já calculou. Então é só você fazer o XI, que é 400, menos 565. Lembre que essa conta tem que estar ao quadrado, né? Vezes o FI, que é 380. Então, eu vou fazer 400 menos 560. Vou elevar esse pessoal ao quadrado, vezes 380. Vai dar um número bem grande. 3545.5. Ah, 00, né? É um número bem grande, né? Isso. Vamos lá. Quem mais? Sim. XI 500 menos 565 ao quadrado vezes 260. Então, 600 menos 565 ao quadrado vezes 200.
é 700 menos 565 ao quadrado vezes 180. E 800 menos 565 ao quadrado vezes 120. 900 menos 565 ao quadrado vezes 60. Vamos lá. Lá estava reguladinho, né, a intensidade da luz, por isso que estava um pouco escuro lá no outro ambiente. Não se incomode não, pessoal, o dia todo assim, viu? São colegas de vocês, enfim, mandando mensagem o dia todo. 098500, que é 600 menos 565 ao quadrado vezes 245,000. 700 menos 565 ao quadrado vezes 180. 280,500. 800 menos 565 quadrado vezes 120. 6, 6 7 com 3 zeros. 900 menos 565 quadrado vezes 60. 6.733 com mais 500. Ok, agora a gente precisa somar, né? Porque sempre é somatório. Então, vamos repetir aqui, vamos fazer a soma, né? 10, 345, 500, mais 098, 500, mais 245, 000, mais 3280, 500, mais 6627, 000, mais 6733, 500. Então, desse número bem grandão aqui, mais 3 zeros. Então, vamos lá para a fórmula, né? A fórmula é S ao quadrado somatória de xi menos ma ao quadrado vezes fi sobre n. Então, o que acontece? Esse número que foi encontrado, dividido por n. N é 1.200. Então, 23.608.3333. E terminou a conta aqui? Não. Esse cara aqui é a variância. Ele é a variância, né? O desvio padrão é a raiz quadrada desse número que está aqui. Então, o desvio padrão é a raiz quadrada de 23.608, né? 608.333. Então, o desvio padrão de 23, desculpa, 608.3333, isso é igual a 153,65. E aí que você percebeu que o desvio padrão deu perto do desvio médio em relação aos valores encontrados, né? O desvio médio, vamos lembrar quanto foi o desvio médio, que eu não lembro mais. Nem sei onde está mais. A imagem, o pessoal está dizendo que a imagem está espelhada. Esse é um dos problemas aqui, né? Deixa eu ver aqui. Se corrige aqui. Esse é um dos problemas. Já que eu só fiz isso agora.
tivesse me dito antes. Peraí, viu, pessoal? Eu acho que... Não estou conseguindo, não. Alterar aqui. Então, eu vou dar um jeito aí de depois inverter a imagem para melhorar para vocês aí. Mas o que vocês viram aqui, o cálculo do desvio padrão, né, vai dar um cálculo próximo do desvio médio. Isso quer dizer que o cálculo do desvio padrão está certo, né? Então, o cálculo está certo. Aquele valor, esse valor que deu, 153,65, lembra que isso aqui é dinheiro, né? É R$ 153,65. Outro valor, eu não me lembro exatamente quanto foi que deu, mas deu um valor perto de 150 e alguma coisa, né? Um deu 155, que foi o desvio médio em cima da mediana, e o outro deu 132,6667, né? Então, o tema dessa aula foi desvio médio e desvio padrão, né? Você viu que é apenas um cálculo adicional, não é nada grandioso. A fórmula é um pouquinho diferente. Outra coisa que eu vou pedir para você fazer, eu vou pedir para você alterar aí na tabela de fórmulas e colocar essa fórmula a mais aí. Por quê? Eu preciso te dizer o seguinte, que tem dois tipos aí de desvio, né? Tem o desvio padrão aí, no caso, amostral, e tem o desvio padrão populacional. Então, esse que está aí na sua tabela é um pouquinho diferente. Ele é o desvio padrão populacional, mas aí não tem problema não. Ele daria muito próximo disso, já que a gente ia considerar N de qualquer maneira, né? A gente ia considerar N como sendo a população inteira, né? E não só uma amostra. Não sei se vocês lembram que a gente definiu isso, né? A gente está usando a amostra como se fosse uma população inteira. Então, as nossas fórmulas, elas estão levando isso em consideração, né? Então, adicione aí essa fórmula, você vai poder usar. Agora a gente não tem, lá na prova, se tivesse prova presencial, você ia poder usar. Aqui, agora, novamente, você pode usar. Só tome cuidado o seguinte, teve gente que estava reclamando, professor, o senhor coloca MA e lá fulano coloca X não sei quem. Mas aí é questão do autor, né? Você coloca F maiúsculo e o cara coloca o F minúsculo. Como eu falei, é questão do autor. O autor que eu estudei colocava o F maiúsculo, eu continuo colocando ele maiúsculo. Mas vamos lá. Então, o tema da aula, eu vou colocar mais exercícios lá no ambiente. A gente precisa, na verdade, de um pouco mais de conteúdo. E uma notícia boa, que é o seguinte, é que a gente tem conteúdo para estudar, claro que a gente tem, mas essa parte de estatística que a gente estuda inicialmente, a gente está muito bem, vamos dizer assim, adiantado, né? A gente está muito bem. Então, assim, demos essa desacelerada, mas eu não fiquei muito preocupado. Eu não sei se vocês lembram, a atividade ela estava marcada e ela foi atrasada em uma semana, e aí depois aconteceram umas 2 semanas, e isso fez com que a gente tivesse uma certa folga, né? Então, o que vai acontecer? A próxima atividade, você vai ver que vai ter muita coisa que você já estudou. E em AV2, o que você vai estudar? Já eu vou colocar lá os conteúdos que a gente vai estudar, tanto para as provas de AV1, a prova de AV1, quanto para a prova de AV2, as atividades de AV2. Eu não sei se você já recebeu um comunicado, você podia escrever aí no chat, né? Você já recebeu um comunicado sobre os próximos meses? Alguém pode responder aí no chat? Henrique está dizendo aqui que não estarão aguardando isso.
assim, já foi passado para nós professores. Eu não posso passar porque, de repente, até algo pode mudar do comunicado que eu recebi hoje para o de vocês. Acho que eles estão adequando só apenas a linguagem. Mas o que a gente espera, e vocês já sabem, né? De certa forma, vocês já sabem. O prefeito prorrogou por mais 30 dias as medidas de contenção e de isolamento, né? E isso fez com que a gente postergasse e continuasse a usar as plataformas digitais. Então, assim, toda aula a gente vai tentar fazer assim, e aí a gente vai usar aqui o Google Meet, vai fazer umas 4 salas aí, 40 minutos, 4 vezes, pulando de uma sala para outra, coisa desse tipo. Talvez aqui tenha mais estável, menos que lá o YouTube, né? Era mais cômodo pela questão de geração de várias câmeras que eu podia fazer. Mas vamos lá. Então, assim, a gente vai continuar usando os recursos digitais e mais a plataforma mesmo, que é o Moodle. Viu? Então, por favor, crie uma rotina de ir ao Moodle de 2 em 2 dias. Vocês viram que vocês não tiveram um dia para responder nem uma hora. Vocês tiveram 5 dias para fazer a atividade. Então, a atividade nunca vai ser de um dia para o outro, né? Possa ser que ocorra uma atividade no dia da aula. Aí ela é marcada antecipadamente e aí você loga lá no ambiente, no dia da aula, naquele horário, de 7 até as 22, e resolve a atividade lá dentro. Isso pode acontecer também, tá? É possível algum professor fazer esse tipo de atividade. Não é nada difícil de ser feito, não. Mas boa parte das atividades vai ser para você entregar posteriormente, né? Então, você já sabe aí que pelo menos durante mais ou menos os próximos 20, 30 dias, a situação está sem alteração. Vai aguardar aí os desdobramentos.